Olá, bem-vindo à primeira jornada online de Engenharia Industrial. Eu me chamo Marcelo Gauto. Fui convidado aí para apresentar para você, que me assiste, o que faz um químico industrial, dar algumas dicas aí na carreira, falar um pouquinho sobre a atuação deste profissional na indústria química. Eu preparei aqui alguns slides e esse formato de gravação. Peço desculpas pela qualidade, que não é das melhores, né? Mas eu acho que vai ser possível que o conteúdo seja transmitido, ok? Eu vou apresentar um pouquinho da minha formação. Eu sou técnico químico. Comecei a minha formação em química em 98, então eu completo neste ano de 2018 20 anos de atuação na área química. Depois, na sequência, eu me graduei em Química Industrial na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pós-faculdade, eu fiz uma especialização em Engenharia de Petróleo pela Faculdade Tecnológica do Rio Grande do Sul e um MBA em Negócios de Óleo e Gás pela Universidade Veiga de Almeida, do Rio de Janeiro. Comecei, então, atuando na minha experiência profissional como técnico químico, monitor de laboratório. Foi meu primeiro emprego na área de química. Passei a trabalhar na sequência como docente, de algumas disciplinas, química geral, operações unitárias, processos industriais e corrosão. Eram as disciplinas que eu mais trabalhava. Na sequência, eu trabalhei também como técnico químico da Petrobras Distribuidora e hoje eu sou profissional atuante como técnico de operações da Petrobras. Então, essa é a minha formação e minha experiência na área química. Queria falar um pouquinho para você a respeito dos livros. Eu também trabalho como coautor de algumas obras voltadas à indústria química. Aqui tem as obras que eu tenho publicado hoje. Você que está participando da jornada online vai concorrer a um exemplar desse aqui, Química Industrial, escrito por mim, em coautoria com o professor Gilber, professor aqui da Federal de Rio Grande do Sul, né? É um livro que fala sobre processos químicos. O primeiro capítulo, inclusive, traz aqui, ó, o que faz, né, a indústria química. Ele tem alguns capítulos aí voltados à produção de bebidas fermentadas, como cerveja e vinho, produção de sabões e detergentes, papel e celulose, óleos e gorduras, fabricação de cimento, obtenção do aço e suas ligas, fabricação de tintas, polímeros e petroquímica, indústria do petróleo, tratamento de água, né? Então, quem está participando aí dessa jornada online, concorrendo a um exemplar autografado, ao final da jornada a gente vai sortear e eu vou encaminhar este exemplar autografado para o ganhador, tá? Seguindo, eu queria falar um pouquinho, antes de falar da atuação do químico, é o que faz, né, o que pode fazer um químico industrial. Porque dentro da formação da química a gente tem o licenciado, o bacharel, o engenheiro, o técnico químico, o químico industrial. Eu trouxe aqui, ó, essa tabela que mostra o que os profissionais da química têm como atribuição. É uma resolução normativa do Conselho Federal de Química. E os profissionais da química normalmente recebem 16 atribuições de trabalho. Quem recebe as 16 é o engenheiro químico. O químico industrial não recebe 3 das 16, então ele tem 13 atribuições conferidas pelo Conselho Federal de Química, sendo que quais são as 3 que o químico industrial não tem, né? A parte de projeto e especificação de equipamentos, fiscalização de montagem e instalação de equipamentos, condução de equipe, montagem e manutenção. Essa parte de projeto e de especificação de equipamentos é uma atribuição exclusiva
do engenheiro químico. Então, o químico atua mais em processo químico propriamente dito, né? Ele atua na área de pesquisa e desenvolvimento, controle e operação de processo, operação e manutenção de equipamento, produção e tratamento de resíduo, análise química, fisicoquímica, padronização, controle químico, pesquisa e desenvolvimento, magistério, etc. Outras áreas da indústria química. A concorrência maior que eu diria que a gente sofre no mercado de trabalho como químico é do engenheiro. Por quê? O mercado entende que o engenheiro tem as 16 atribuições e o salário base, o piso salarial é o mesmo, tanto para o engenheiro quanto para o químico industrial. Então existe uma preferência da indústria em contratar um engenheiro, porque seria um profissional na visão do empregador mais completo, porque ele tem todas as atribuições, o químico industrial não tem. Um outro profissional que eu percebi ao longo da carreira que concorre muito com o químico industrial é o técnico em química. Embora ele tenha um rol de atribuições menores dentro do conselho que o Conselho Federal de Química atribui, ele acaba sendo um profissional mais barato para a indústria. Então, para algumas atividades, por exemplo, que você vai ter análise química, fisicoquímica e padronização, o engenheiro pode fazer, o químico industrial pode fazer, um bacharel ou licenciado em química pode fazer, assim como o técnico em química. A indústria vai contratar o técnico em química porque ele é um profissional mais barato, né? O piso salarial do técnico é bastante menor em relação aos graduados na área química, então a grande concorrência também de técnicos em química com profissionais formados em química industrial. Então a primeira coisa que eu gostaria de deixar dita para você é que se você é químico industrial, se prepare, você vai sofrer grande concorrência do engenheiro químico, do técnico em química também, tá? Então o mercado vai ser bastante disputado entre esses profissionais. Vou falar um pouquinho também aqui de um panorama da indústria química, né? Quem está se formando agora, de repente ainda está no finalzinho da graduação, não se formou, para ter uma noção de como a indústria química está situada no Brasil e no mundo, eu vou apresentar rapidamente alguns números, né? Isso ajuda a gente a entender um pouquinho o mercado de trabalho. A indústria química no mundo, né, tem como maior parque industrial químico a China. A China tem um faturamento da ordem de 1.921 bilhões de dólares. É um negócio bastante grande. Desculpa, é 1.921 bilhões, né? Que é 1.921 bilhões de dólares. Os Estados Unidos vem em segundo lugar com 797 bilhões de dólares de faturamento. Depois a gente tem Japão, Alemanha, Coreia do Sul, Índia, França, Brasil em 8ª posição, né? Então o parque industrial brasileiro voltado à indústria química é o 8º maior do mundo. Isso é bastante significativo, considerando que a gente tem quase 200 países que compõem esse ranking da indústria química, né? E o Brasil tem muito potencial para avançar. O Brasil poderia estar ocupando tranquilamente 5º lugar, disputando com a Coreia do Sul, se investisse um pouco mais na indústria química, mas ainda assim o parque industrial químico brasileiro é o 8º maior do mundo. Puxando aqui para o nosso caso brasileiro, a gente tem esse gráfico que eu preparei com dados da ABIQUIM, né, que é a Associação Brasileira da Indústria Química, que mostra assim, onde a indústria química está instalada no Brasil. O somatório de indústrias é próximo de 1.000, um pouquinho menos, 900 e alguma coisa. Sendo que dessas 900 e tantas empresas do ramo químico instaladas no país, 558 estão no estado de São Paulo. Isso quer dizer que São Paulo tem aproximadamente 60%
do número de fábricas, instalações voltadas à química no país. Então, se você quer ter maior chance de trabalhar na indústria química, o interessante é que você mora em São Paulo, que você reside em São Paulo e trabalha em São Paulo, porque a maior parte da indústria química está lá. A gente tem alguma coisa assim, significativa no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas, Paraná, Santa Catarina. Se você pegar aqui São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Paraná, Santa Catarina, a gente está falando do quê? Região sul-sudeste. Então, praticamente, ou boa parte da indústria química instalada no país está na região sul-sudeste. Mais no sudeste, porque São Paulo puxa praticamente 60% das fábricas para lá. Ah, mas eu me graduei em Química Industrial no Piauí. Bom, você vai ter dificuldade, né? Não é impossível, mas vai ser bastante difícil de você atuar como químico industrial numa região em que você tenha pouca indústria química instalada. Onde é mais fácil nessas regiões aqui. Então, se você mora em São Paulo, grande chance de conseguir um emprego na área. Nos outros estados vai ser difícil, saindo do eixo sul-sudeste, mais difícil ainda. Ok? Uma pergunta que eu me fiz, e talvez você esteja se fazendo agora, ou já tenha feito, é: em que área você deseja atuar? A indústria química ela tem uma série de possibilidades de atuação: petróleo e gás, indústria moveleira, fabricação de papel e celulose, calçado, têxtil, embalagem, construção civil, indústria de alimentos, pecuária, agricultura, automobilística. Quer dizer, existe uma série de áreas em que o químico industrial pode atuar. A pergunta é: em que área você deseja atuar? Eu escolhi trabalhar na indústria química, na área petroquímica. Então, eu tenho aqui uma foto da refinaria em que eu atualmente trabalho, né? Escolhi essa área de atuação, trabalho com petróleo e gás, fiz minha formação, ainda continuo fazendo, estudando petróleo e gás. Foi a área que eu escolhi trabalhar. Eu tenho algumas sugestões a respeito, assim, escolhi da área, eu escolhi petróleo e gás, como é que a gente faz para efetivamente conseguir trabalhar na área que a gente deseja. Voltando um pouquinho na apresentação lá no início, eu fui docente por quase uma década e eu queria fazer uma mudança para a área industrial propriamente aqui, na área petroquímica. Como é que eu fiz isso? Bom, eu procurei informações. Então, alguma coisa que eu digo para você que é importante é se informe, né, sobre a área em que você deseja atuar. Essa área oferece estágio, é uma porta de entrada interessante no mercado de trabalho. Via estágio, você já se inserir na área em que você deseja atuar. Nem sempre é possível, porque às vezes as vagas de estágio são escassas em determinados períodos, em função de até a recessão econômica do país, né, como o Brasil passou nos últimos anos. E a gente acaba fazendo o estágio disponível, né? Não necessariamente o estágio na área que a gente gosta. Existe programa de trainee em determinada empresa ou na área em que você deseja atuar. Também é algo interessante a ser pesquisado, ficar atento. As grandes multinacionais normalmente têm programas de trainee estabelecidos com abertura anual, né, para ingresso de candidatos. É necessário algum idioma específico na área que eu quero? Bom, se você está almejando uma multinacional, é imprescindível que você domine um segundo idioma para atuar. Inglês, espanhol, hoje em dia mandarim, dependendo até da área que você vai atuar, é interessante que você tenha e que você avalie se onde você quer, precisa. A parte de capacitação específica, porque tem determinadas áreas que a gente deseja trabalhar em que ela vai exigir. Por exemplo, eu quero trabalhar em plataforma de petróleo em alto mar. Para trabalhar em plataforma de petróleo em alto mar, além da minha formação na área de petróleo, eu precisaria fazer um curso de salvatagem
para mim saber lidar com situações de emergência em alto mar, né? Eu precisaria, eu quero trabalhar na parte de robótica, que faz controle de poço de petróleo, né? Então eu teria que ter um curso específico na área de ROV, que são os robôs que atuam, né, nesse tipo de segmento. Então, assim, existe alguma capacitação específica para que você atue nessa área? Então, é uma pergunta que também tem que ser feita, né? A questão da localidade, eu já falei lá no início a respeito de que a indústria química no Brasil é muito focada na região sudeste. Então, na área que você vai trabalhar, você vai precisar se mudar, vai precisar trocar de residência. É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Às vezes a gente tem que, inclusive, se perguntar se vai ser necessário sair do país para determinada atuação. Tem que cogitar isso, né? Eu quero trabalhar com petróleo, grande possibilidade de que eu tenha que morar no Rio de Janeiro. Não quer dizer que necessariamente, hoje eu trabalho numa refinaria de petróleo, não moro no Rio de Janeiro, moro no Rio Grande do Sul e estou bastante feliz com isso, mas eu diria que assim, grande parte dos profissionais da indústria de petróleo estão no Rio de Janeiro, né? Então eu cogitei essa possibilidade. E você também deve cogitar. Eu quero trabalhar na área de mineração química. Bom, você vai ter que trabalhar em alguns municípios do interior de alguns estados, né? Então tem que levar em consideração isso. Como é que a gente chega lá, né? Eu recomendo que assim, a gente trace um plano, né? Um cronograma de estudo, um cronograma de capacitação, que a gente trace uma meta, né? Até quando eu quero estar pronto em determinada área. Eu quero concluir esse curso até 2018, eu quero dominar idiomas até 2020, eu quero ter tal formação específica até determinada. Tá? Então a gente tem que fazer um planejamento, às vezes até financeiro, né? Não só um cronograma de data, mas a gente tem que se preparar financeiramente para encarar alguns cursos de capacitação ao longo da carreira para chegar aonde a gente almeja, né? Hoje tem muito a questão do networking, né, que é conversar com pessoas que atuam na área em que a gente deseja trabalhar. Eu normalmente faço networking hoje com profissionais da indústria de óleo e gás, né? Então, sigo no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, aqueles perfis profissionais que são voltados à minha área de óleo e gás. Que eu gosto de trocar ideia, que eu gosto de conversar, que eu gosto de comentar alguma coisa, de ver um post. Então, eu faço e recomendo o networking na nossa atuação profissional, né? Eu tenho algumas sugestões de áreas dentro da indústria química que eu vejo como bastante promissoras, né? Uma delas é a área de nanotecnologia, envolvendo o desenvolvimento de materiais nanoestruturados. A gente tem hoje aí a química nanoestruturada entrando com força no desenvolvimento de novos materiais, né? A indústria cosmética usa bastante já materiais nanoparticulados, a farmacologia hoje parte muito para o desenvolvimento de quimioterápicos nanoestruturados e por aí vai, né? A gente tem a questão de biotecnologia, que é uma área também bastante interessante para o profissional da química hoje, para o químico industrial, que envolve não só química, como engenharia e biologia, né, para ser um profissional que atua nessa área. Eu trouxe um exemplo aqui que é a produção de etanol de segunda geração, que seria o etanol produzido a partir do bagaço da cana-de-açúcar. A gente tem também hoje até a produção de etanol a partir de algas, são todos estudos biotecnológicos em que, se você tem alguma dúvida, eu acho também uma área bastante interessante, se você ainda não se decidiu a seguir. E a questão, né, de profissionais da química atuando hoje na área de tecnologia da informação, na implantação da indústria 4.0. Né? O que é isso? Se você não ouviu falar na graduação, deveria, né? Porque a indústria 4.0 é um novo marco na indústria química, que é essa questão da tecnologia da informação interligada aos processos industriais, né? Então é uma área também que demanda profissionais, ainda não tem muita gente sabendo lidar com essa questão da tecnologia de informação dentro das plantas químicas e é uma área bastante promissora.
Eu espero que você tenha entendido um pouquinho sobre a indústria química, né, como é a atuação, que você saiba que vai ter concorrência, que não é fácil, né, concorrer com os engenheiros e com os técnicos. Eu gosto muito da área química, estou há 20 anos nessa área. Deixo aqui os meus contatos, né, no LinkedIn, para quem queira me encontrar, Marcelo Galto. Eu tenho uma página no Facebook voltada aos meus livros, mas eu também respondo mensagens que eu por lá recebo, que é a Galto Books. E deixo aqui o meu e-mail para contato, quimicogalto@gmail.com, caso você queira trocar alguma ideia, queira tirar alguma dúvida, né, fazer alguma crítica, alguma sugestão aí. Eu agradeço pela sua paciência em me assistir. Obrigado, que essa seja a primeira jornada de muitas jornadas que a gente ainda vai fazer aí sobre engenharia industrial. Fica com Deus. Era isso.